irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos orar pela nossa palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por tudo. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, nos edificando e nos dando sabedoria na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos abrir o nosso texto base, livro do profeta Isaías, capítulo 38. O versículo 1 diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Até aqui. Veja, irmãos, Ezequias, um rei que temia Deus. A Bíblia fala que não houve rei como ele, nem antes dele, nem após dele. Um rei que fez a vontade de Deus. Só que num determinado momento aparece uma enfermidade. E vamos entender o que está acontecendo aqui. Normalmente nós, quando temos uma enfermidade e vamos buscar a Deus, o que a gente espera ouvir? A gente espera ouvir uma palavra de ânimo. A gente espera ouvir uma palavra de cura, a gente espera ouvir uma palavra de um milagre. E veja, Isaías, talvez o maior profeta do Antigo Testamento. Um homem de Deus que viveu misturado à política, passou pela vida de mais de um rei, passou pela vida de Acás, pai de Ezequias. Ele é incumbido por Deus de levar para o bondoso rei Ezequias um decreto de morte. E ele leva esse decreto de morte de uma maneira tal que ele não apenas fala para Ezequias que Ezequias vai morrer. Ele fala para Ezequias o seguinte: você põe a tua casa em ordem. Porque é até aqui. Acabou. Veja, isso daqui é uma palavra. Gente, um decreto de morte é algo duríssimo. É muito difícil para nós acostumarmos com a morte. E pela narrativa aqui você percebe o quê? Ezequias não estava pronto para morrer. Ezequias ele ainda tinha coisas no seu coração a fazer. Ele tinha coisas que ele queria realizar. Veja, normal na nossa vida, nós temos projetos, nós temos sonhos. Eu acho que o fato de você ficar mais velho não impede você de viver a vida plenamente. Ao contrário, eu acho isso saudável. Agora, o que está em jogo aqui é o seguinte, é muito mais do que projetos. Parece que aquela sensação de que os dias foram roubados. A pessoa partiu antes e teve a sensação dos seus dias roubados. Mais ou menos é isso que está aqui. Agora, o que chama a atenção hoje é que nós, normalmente, na nossa cultura ocidental, igreja moderna, século XX, começo do XXI, só se fala em cura e milagre. E quando alguém não é curado, muitas pessoas, inclusive, falam para ela que faltou fé. Então, assim, o que eu preciso tomar cuidado? Veja, o grande pregador Charles Spurgeon, que é esse nosso irmãozinho aqui, da nossa xícara, ele falava, esse irmão aqui, que ele adorava estar saudável, ele adorava estar bem, ele adorava ter saúde para fazer a obra do Senhor. E que essa era a segunda maior bênção que ele podia ter na vida. Aí quando você fala uma coisa assim, a segunda maior bênção que você pode ter na vida, qual vem a pergunta? Mas qual que é a primeira? Aí a primeira, ele falou, a primeira é estar doente diante do Senhor. Gente, fazem 150 anos. É uma visão completamente diferente da que nós temos hoje. Percebe como nossa mentalidade cristã mudou? Para Spurgeon, quando ele estava doente, ele se quebrantava. Para Spurgeon, quando ele estava doente, ele se aproximava mais de Deus, ele buscava mais a Deus. Então, assim, uma das coisas que eu quero até já antecipando as aplicações, veja, quando vem uma enfermidade, quando vem uma doença,
Eu tenho que buscar cura? Sim. Eu tenho que orar por cura? Sim. Mas veja, eu não posso fazer isso de uma maneira alucinada. Eu não posso fazer isso de uma maneira obstinada. Veja, a enfermidade, ela vai cumprir o seu propósito. Eu tenho que entender que a enfermidade, ela faz parte da teologia do sofrimento, que está na Bíblia. A enfermidade, ela nos quebranta. A enfermidade nos chama atenção. Veja, aqui para Ezequias, nós estamos em Isaías capítulo 38. Aqui para Ezequias, a ordem foi dada, põe tua casa em ordem. Então, quando vem uma enfermidade, e essa enfermidade é séria, é um momento de reflexão, é um momento de busca a Deus, é um momento de pensar o que eu tenho feito na minha vida na terra. Eu acho que essas experiências, se colocarem de maneira certa diante de Deus, elas podem produzir um fruto muito maior até do fruto do milagre da cura. Nós vamos ver que aqui, Ezequias, ele vai ser curado de uma maneira extremamente simples. Mostrando que a cura não é problema para Deus. O problema para Deus é como você reage diante da enfermidade. Você parte para uma reflexão, você parte para uma oração, você se aproxima mais de Deus. Essa é a questão que está em jogo aqui. Agora, Ezequias não tem apenas uma enfermidade, é uma enfermidade com decreto de morte. A maior autoridade espiritual de Judá se dirige a ele. Conserta a tua casa, porque você vai morrer. Seríssimo. E o versículo 2 continua. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade. Até aqui. Olha que interessante, primeira atitude de Ezequias. Gente, sozinho, chorou para Deus. Chorar é normal, o problema é quando você chora de maneira desesperada, quando você chora de maneira independente. Nós precisamos aprender a chorar para Deus, a molhar o nosso travesseiro para Deus. Não tem problema chorar, o problema é que as pessoas se desesperam. Nosso choro tem que ser para o Senhor. O Senhor atende a oração. Veja, Ezequias orou. Ele tinha um decreto, mas ele se sentiu livre para colocar sua vida. E ele faz uma oração teologicamente correta, porque nós temos que entender que nos dias do Antigo Testamento, uma vida longa era sinal da bênção do Senhor e da obediência. E uma vida curta era sinal de desobediência e da falta de bênção do Senhor. Aqui no caso, era um conjunto de coisas. Aqui era Deus operando de maneira especial na vida de Ezequias. Mas veja, ele orou, ele foi buscar quem podia curar. Como rei, ele tinha dinheiro. Como rei, ele podia buscar os médicos. Nós tivemos um rei, agora não me lembro o nome dele, que quando ficou enfermo foi buscar primeiro os médicos. Tem problema buscar médico? Não, mas o certo é buscar primeiro a Deus e após buscar a Deus, buscar o médico, que Deus pode usar inclusive o médico para curar. E aí olha que interessante, Deus faz duas promessas para Ezequias. Primeiro, que ele iria viver mais 15 anos. Segundo, que ele não ia deixar a Síria tomar Jerusalém. Por quê? Porque essa história acontece bem próxima à invasão de Sinaqueribe.
Alguns teólogos até acham que essa história aconteceu um pouquinho antes. Outros dizem que é um pouquinho depois. Mas nós percebemos pela narrativa que é no mesmo caso. Nós temos que lembrar o quê? Uma conquista assíria era um decreto de morte, da mesma forma. Então não adiantaria nada Deus dar 15 anos de vida para Ezequias e ele ser entregue na mão do rei assírio para ser morto. As duas coisas caminhavam juntas. Então Deus faz uma promessa para Ezequias e faz uma promessa ao povo de Jerusalém. E aí a narrativa continua, versículo 7. E isso te será da parte do Senhor, como um sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante, no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Veja, Isaías manda um sinal. Nós vamos ter mais detalhes desse sinal nas outras narrativas, mas vamos nos atentar apenas ao texto, que está escrito aqui. Isaías fala o seguinte, para provar que Deus vai fazer, o relógio de sol que o teu pai fez, como é que é o relógio de sol? É uma base que bloqueia o sol e a sombra dele diz que horário que está. Parece que o relógio de Acás era uma sequência de degraus, que à medida que o sol ia descendo, os degraus iam subindo de hora em hora. E você, quando olhava aquela escadaria, você sabia que horas eram. Aí o que Isaías fala? Vai recuar 10 graus. Veja, tem muita discussão aqui nesse milagre. Muitos acham que foi apenas um fenômeno óptico, que a sombra, de uma maneira visual, recuou. Mas a questão aqui é o seguinte, nós não sabemos, e é uma coisa importante de aprender. Deus fez o universo como um relógio. Esse relógio é todo encaixado. Se eu tiver o programa certo de computador, eu sei em que posição iria estar o céu há 10 mil anos atrás. Porque esse relógio é todo encaixado. Ele está todo amarrado. Tudo conectado. Então, tanto para andar para frente, ele anda normal, como para parar, quando foi com Josué, ele tem que parar o universo inteiro, e como para recuar a sombra, o que Deus tem que fazer? Deus tem que estacionar o universo e fazer recuar. E assim que recuar, volta a caminhar de novo. Eu prefiro a segunda interpretação. Para mim, Deus parou o universo e retroagiu. Porque para ele não é problema, porque veja, é a estrada dos pés dele. Ele conhece todas as estrelas pelo nome. E eu acho que a narrativa, inclusive, é extremamente simples, o tamanho do milagre que Deus fez. Parece que esse aqui é o maior milagre da Bíblia, depois da criação do universo. Porque isso daqui é algo espetacular, porque nós não fazemos ideia do tamanho do universo. Nós só sabemos que ele funciona totalmente amarrado. E para fazer isso aqui, Deus teve que recuar o universo. Quem pensa que foi apenas um fenômeno óptico, amém, cada um. Mas eu acho que pela grandeza do Senhor e pela grandeza do sinal, Deus literalmente brecou a terra e recuou. Junto com ela, todo o sistema solar, toda a Via Láctea, todas as constelações, tudo que aquilo que a gente nem sabe onde é que está. Nós não sabemos onde é que são os confins do universo. Eu creio que Deus fez recuar tudo para mostrar a sua grandeza. Porque veja, para recuar apenas uma sombra, Deus teria que mexer nas leis fixas que ele colocou na criação. E Deus fala na sua palavra que as suas leis fixas vão permanecer
até a sua volta. Em vários textos Deus fala isso. Então, por essa regra, eu creio que Deus literalmente recuou o sol. Amém? Vamos seguir, versículo 9. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Faz uma pausa aí. Ezequias fez um cântico. Ezequias fez um poema. Isso eu achei muito legal. Sabe quando a gente dá o testemunho de cura? É o testemunho que Ezequias está dando aqui, só que em dias do Antigo Testamento é em forma de cântico. Lembra quando o Mar Vermelho abriu e Miriam dançou? Ela cantou um cântico, Moisés cantou um cântico. O Antigo Testamento é recheado de cânticos, em agradecimento a Deus, louvando a Deus. É o que Ezequias vai fazer aqui, amém? Versículo 10. Eu disse, no cessar dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante dos meus anos. Olha aqui a sensação de vida interrompida quando ele recebeu a notícia. Eu já estou privado do restante dos meus anos. Essa é a base de que ele se sentiu tipo assim, cortou minha vida. Vou falar para vocês, tem tanta coisa no meu coração. Eu sei que um dia eu vou morrer. Eu não ligo para morrer. Tem medo da morte? Tem, um pouquinho de medo é normal, a morte nos assusta. Mas eu confio na graça de Deus e creio que o dia que chegar, Deus vai acalmar nosso coração. Mas uma coisa eu tenho pavor, de morrer sem ter feito a vontade de Deus na minha vida. De ter jogado minha vida no lixo, de ter desperdiçado ela de maneira errada. E aí chegar lá para o Senhor de mãos vazias, com aquele sentimento de cabo de guarda-chuva na boca. Por exemplo, eu tenho no meu coração tocar vidas. Se Deus permitir, eu quero ter a graça de pregar a Bíblia inteira. Quero fazer diferença na vida das pessoas, quero fazer diferença na vida dos meus filhos, dos meus genros, dos meus netos, se possível, meus bisnetos. Entendeu? As pessoas que Deus colocar para usar, para andar junto. Se eu tivesse que ter minha vida interrompida hoje, eu teria essa sensação. Pode acontecer? Pode. Deus é que deu a vida, é Ele que tira. Mas a questão é o seguinte, o que eu tenho feito com a minha única vida aqui na Terra? Às vezes eu fico mergulhado nos problemas do dia a dia. E esqueço do principal, que é fazer a vontade de Deus. Quando o nosso corpo for à sepultura, a única coisa verdadeira que vai ficar é o que você fez em Deus. É o que você fez na obra. É a obra de Deus que você fez na sua família. É a obra de Deus que você fez na igreja. É como você foi usado como um instrumento de Deus para tocar sua geração. Só isso vai ficar. O resto vai queimar tudo. Amém? Versículo 11. Disse, não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatado de mim, como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão. Ele me cortará do tear. Desde amanhã até a noite me acabarás. O que ele está falando aqui? Como pessoa viva, eu não vou mais poder louvar o Senhor. Eu não vou mais poder louvar a Deus da maneira que eu louvo hoje. Gente, quando a gente morrer, isso aqui acabou. Sabe o que vai acontecer no dia? Vou garantir uma coisa para vocês. Em algum dia no futuro, nós vamos no velório de algum de nós. E assim que passar o velório, nós vamos estar juntos, louvando a Deus. Com saudade da pessoa. E com um de nós a menos. Essa é a realidade. Já parou para pensar nisso? Porque a gente olha a morte dos outros, e se for a minha? Seguindo na narrativa, versículo 13. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão, quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite, me acabarás. Olha o quebrantamento da enfermidade. A humildade, o quebrantamento, verdadeiro eu, vou morrer. Se Deus não pôr a mão, tchau.
É isso que está escrito aqui. Ele usa a figura do leão, que o leão, quando pega a sua presa, é tão forte que ele espatifa todos os ossos. Ezequias está falando do quebrantamento que a enfermidade trouxe. Versículo 14. Como o grou ou a andorinha, assim eu chileava, e gemia como a pomba. Alçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Olha que interessante, aqui ele está falando dos gemidos, aquela oração triste, aquela oração quebrantada, aquela oração por choro. Senhor, estou com medo, Senhor, eu não quero morrer. Senhor, tenho coisas a fazer. Fica o Senhor como meu fiador e me restaura a vida. É o que está escrito aqui. Senhor, garante que eu não vou morrer. É isso que ele está pedindo aqui. Está errado? Não. Não está errado. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Essa é a nossa natureza. Agora, vai chegar o momento em que nós vamos morrer. É triste, é triste. Estão preparados? Não, mas o nosso consolo é em Jesus. Desde já é muito bom você ir colocando na sua cabeça que a sua alma, seu homem invisível, alma e espírito, são indestrutíveis. Não podem morrer. A única coisa que vai morrer é esse seu corpo do pecado. E vou te dar um conselho, pega uma foto sua de 20 anos e vê o quanto você já morreu nesses 20 anos. Os irmãos concordam que eu estou morrendo dia após dia? Percebe? Aqui vai uma pergunta, se o Senhor te der 80 anos de vida, quanto tempo você tem? Se o Senhor te der 70 anos de vida, quanto tempo você tem? Se o Senhor tiver 60 anos de vida, quanto tempo você tem? No meu caso, eu tenho 23 meses, se Deus der 60 anos. 23 meses. Média de 4 pregações por mês. São 96 pregações. Está errado a minha conta, 92. Dá para pregar 92. Aí os irmãos vão ter que me aturar, que eu vou ter que fazer culto 4 vezes por semana, porque eu quero pregar a Bíblia inteira e os irmãos vão ter que vir. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 15. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por essas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, oração corretíssima, pedindo a cura. Tem problema, eu já orei algumas vezes, Senhor, cura o teu servo. Aí fiz essa oração bem religiosa, né? Os irmãos sabem que eu não sou de orar assim, mas quando é para cura, eu sou bem Almeida, corrigido e fiel. Senhor, lembra do teu servo, cura o teu servo. Entende? Não estou brincando, estou falando sério. As minhas orações são simples, mas para cura elas são bem religiosas. Amém? 17. Eis que foi para a minha paz, que tive grande amargura. Mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Olha que interessante. Medo, amargura da morte, transformados na alegria da cura. Mas ele não fala mal da amargura. Ele fala bem da amargura. Se você lê o texto com atenção, ele não critica a amargura. Normal, é o que eu estou falando. Você está passando por um problema, você tem que se quebrantar. Se o problema é de saúde, tem que se quebrantar. Esse é o papel da enfermidade. Uma vez eu vi um escritor falando sobre isso, que quando a gente fica doente, a gente sai que nem maluco, querendo a cura. E na opinião dele, ele fala o seguinte, que a primeira oração tem que ser, Senhor, por quê? O Senhor está querendo me ensinar algo? Essa enfermidade é alguma disciplina? Essa enfermidade é porque eu desrespeitei alguma lei natural que o Senhor colocou? Às vezes a pessoa está desrespeitando lei natural.
come açúcar, bebe refrigerante igual maluco, come de maneira errada, aí tem diabetes, colesterol, triglicérides, HDL, LDL, MBL, não sei o que é. Aí, tá nisso. Também existe esse fato. Às vezes o Senhor permite uma enfermidade, porque se você continuar vivendo da maneira que você está vivendo, você vai viver mais 2 anos. Seu coração vai entupir, vai dar um trelelê e você vai para a glória. Aí o que Deus faz? Ele dá um susto. Para quê? Para você parar, se cuidar, repensar, rever os valores, ver como tem se alimentado, como tem vivido. Pode ver, a pessoa só para de fumar quando o médico falou: você para de fumar, você vai morrer de câncer. A pessoa só começa a praticar esporte quando o médico falou: ou você começa a fazer alguma atividade física, ou você vai morrer disso. Não é melhor fazer antes? Não é melhor se cuidar antes? Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 18. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo em meus instrumentos, nós os louvaremos todos os dias da nossa vida, na casa do Senhor. O que ele está falando aqui? Tem gente que quer usar esse versículo. Existe uma doutrina errada, não é uma doutrina, corrigir a palavra, existe um ensino, que é um falso ensino, que é o ensino do sono da alma. O que é esse ensino que algumas igrejas falam? Que a pessoa quando morre está dormindo. Por quê? Porque a Bíblia usa um eufemismo, os que dormiram em Cristo. É um eufemismo, é uma maneira hebraica de falar. E aí pega versículo como esse: a sepultura não te louvará. Não louvará onde? No templo. Não louvará da maneira que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala nas suas epístolas que assim que você desliga da carne, você está imediatamente com Deus. Jesus conta a história do rico e de Lázaro. Imediatamente, quando o rico e Lázaro morreram, o rico acordou no inferno. E Lázaro acordou no paraíso, no seio de Abraão, conscientes. Então, para você saber, isso é escatologia. Nós vamos estudar isso na escola bíblica. Não existe sono da alma. Desligou aqui, o corpo vai para a sepultura, vira pó, e o seu homem invisível, que é alma e espírito, imediatamente estão com Deus. Aqueles que creem em Cristo, paraíso. Aqueles que morrem sem Cristo, inferno e tormentos. Sem retorno. Amém? O que vai acontecer no futuro? Lá no final do julgamento do trono branco, todo mundo que morreu vai receber um corpo indestrutível. Os que morreram com Cristo vão passar a eternidade com Deus. Os que morreram sem Cristo vão passar a eternidade em tormentos, no lago de fogo, com corpo indestrutível. Coisa duríssima é. Amém? Versículo 21. E disser Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emplastro sobre a chaga, e sarará. Também disser Ezequias: qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Fazer uma pausa aqui. Nos outros textos, lembra que esse texto foi escrito em Isaías, depois foi escrito em Reis, depois foi escrito em Crônicas. Nos outros textos eu vou explicar melhor esse versículo 22, o que é aqui subir à casa do Senhor. Mas no 21, é bem interessante. Gente, o remédio mais comum para ferida naquela época era fazer uma pasta de figo. Isaías simplesmente falou: bota a pasta de figo em cima da ferida e vai curar. Mas, gente, era uma enfermidade de morte. Pasta de figo não cura a morte. Você cura
câncer generalizado com aspirina? É o que está aqui. O que eu aprendo aqui? Deus está nos ensinando que o milagre de Deus, o milagre da cura, também passa pelos remédios, também passa pela cirurgia, também passa pelos métodos humanos. Uma das grandes bondades que Deus deu à humanidade moderna foi a medicina. Não existe problema de usar medicina, o problema é confiar na medicina e não em Deus. Você tem que tomar o remédio confiante, Senhor, que o Senhor venha fazer com que esse remédio faça efeito. Mas não tem problema recorrer para a medicina. Então não podemos ser ignorantes dessa maneira. Tem que tomar o remédio, você ora, agradece pelo remédio, ó, manda para baixo. Amém? Capítulo 39. Deixa eu tomar uma água aqui. Não, o Spurgeon vai ficar triste. 39:1. Naquele tempo, enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Até aqui, gente, surge um personagem da história, que só está aqui na Bíblia em texto similar. Qual é o nome dele? Merodach Baladã. Quem é esse camarada? Esse camarada foi rei de Babilônia por 2 vezes entre 720 a.C. e 702 a.C. Então ele foi rei a primeira vez, se rebelou contra a Síria. O rei assírio foi lá e tirou ele. Aí ele fez as pazes com outro rei assírio. Foi colocado no poder. Aí ele se rebelou de novo. O que ele teve que fazer? Como foi a segunda, ele teve que fugir. Aí ele fugiu para uma região lá do Oriente Médio chamada Elão. E lá na região de Elão, ele virou um rei rebelde. Imagina um camarada que foi tirado do poder, mas continua com a sua articulação política. Nessa articulação política, o que ele começou a fazer? Ele começou a organizar todos os reis da região para se levantarem contra a Síria. Sabedor, provavelmente, do que aconteceu na tentativa de invasão, ele foi lá para saudar Ezequias, levou um presente e levou espias. Para quê? É aquela história. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mais ou menos é isso. Por exemplo, você vai ter uma marcha contra o aborto. Naquela marcha contra o aborto vai ter até ateu. E você vai marchar do lado do ateu. Você vai marchar do lado do espírita, você vai marchar do lado do católico, você vai marchar do lado de outras igrejas, você vai marchar do lado das religiões afro. Por quê? Porque existe um inimigo em comum. E aí todo mundo junto se posiciona contra. Ah, mudou a pauta. Mudou a pauta, você para e analisa com quem que você pode dar braços. Mais ou menos é o que está aqui, não existe afinidade nenhuma. Agora, olha que interessante. O único Deus do mundo que não aceita associação com outros países e com outros deuses é o Deus da Bíblia. Por quê? Porque nessa época que se associar a outro país, representava se associar ao Deus do país. Ezequias, mais ou menos, está sendo tentado aqui. Na narrativa de Reis e Crônicas, nós vamos aprender o que Deus está querendo fazer com essa visita aqui. A narrativa em Isaías é mais curta. Aí o versículo 2 continua. E Ezequias se alegrou com eles, e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores unguentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros,
Coisa nenhuma houve, nem da sua casa e nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. O que Ezequias fez e qual é gringo a visita? Parece que ele estava meio carente, ficou doente, ia morrer, teve outra chance. Logo que ele teve outra chance, chegou a visita. Quem é? Gente importante, com presente, deve ter feito festa, jantar, um monte de coisa. Só que aí ele faz o seguinte, ele mostra todo o reino, tudo. A Bíblia fala que nada ficou que ele não mostrou. E olha o que vai acontecer, versículo 3. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros, que eu deixasse de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais, até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e até os teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Até aqui, olha que interessante. Isaías chega como quem não quer nada. Nas outras narrativas, nós vamos ver que Isaías sabia do que estava acontecendo. Só que Isaías faz aquela pergunta retórica. Lembra Deus perguntando para Adão? Que é que tu fizestes? Como é que você sabe que é nu? Deus não sabia que Adão tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma pergunta retórica. É uma pergunta didática que Isaías está fazendo. Está relembrando o próprio Ezequias o que ele fez. Então a primeira coisa que ele fala: quem era essa turma? Era de Babilônia, grava o nome. O que você fez? Mostrei tudo. Terceira palavra, uma profecia: vão vir dias em que vão levar todo mundo. Tudo que está aqui, todo mundo não, tudo que está aqui para a Babilônia, vocês vão ser levados para o exílio. E os teus descendentes que procederem de ti também vão para o exílio, para ser eunuco. Nós vamos estudar melhor isso. Existe uma suspeita de que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram feitos eunucos. Porque Aspenaz, que era o que cuidava deles, quer dizer chefe dos eunucos. Existe uma suspeita que em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foi cumprida essa profecia. Entendeu? Isso nós vamos ver mais à frente, só para constar. Amém? E o versículo 8 encerra o capítulo dizendo: então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. Até aqui. Gente, esse versículo, ele é um versículo difícil. Por quê? Porque Ezequias é o tipo do cara de bem com a vida, né? Veja, eu acho que aqui ele estava envolvido em todo um ambiente. O camarada tinha acabado de receber o decreto de morte. Só que, gente, isso é uma suposição minha, tá? Não está na Bíblia. Porque a resposta dele é super simples. Ele olha e fala: essa palavra é boa. Por quê? Porque não vai acontecer nada de ruim no meu tempo. Beleza, gente, bacana. Agora, a questão aqui é como que você vai aplicar isso aqui? E já entrando nas aplicações em cima da passagem, veja. Ezequias recebeu uma notícia super ruim. Para o judeu, você ter um descendente seu transformado em eunuco é terrível. Para o judeu, o povo ser tirado da terra é sinal de cumprimento das maldições de Deuteronômio. Para Ezequias, ele tinha acabado de ver Samaria ter ficado debaixo de maldição e ter sido arrancada. Agora, veja que interessante. Aqui gente, isso é um desafio.
Você tem duas opções aqui de receber essa notícia. A maneira que Ezequias recebeu, eu acho que foi boa. Ele tinha duas notícias, uma boa e uma ruim. Ele não podia fazer nada, era um decreto do Senhor. O que ele fez? Ficou com a boa. Botou o foco na boa. Não tocava a ele. Mantendo o foco na boa, ele se mantém saudável psicologicamente. Quando eu me mantenho saudável psicologicamente, essa é uma aplicação que salta daqui. Veja, eu tenho condições, de uma maneira equilibrada, iniciar o processo de jejum e oração para clamar a Deus uma mudança. Veja, tendo essa palavra, Ezequias estando bem, seguindo com a vida, ele teria condição, Senhor, tal. Agora, veja, ele teria uma segunda alternativa. Receber essa palavra como final de linha. Olhar o lado ruim da palavra e falar, bom, então não vou fazer mais nada, vai arrebentar tudo, nem filho vou ter. Porque se é para ir ser eunuco na Babilônia, nem filho quero ter. Hoje em dia existe um ensino demoníaco, em que as pessoas elas dizem que não querem ter filhos, porque vão colocar o filho num mundo ruim. Gente, se toda a família de bem tivesse filhos, e toda a família de gente má, gente tranqueira, não tivesse filhos, o mundo ia melhorar demais em 2 ou 3 gerações. Porque o que nós precisamos no mundo é gente de bem, é gente que quer fazer o certo, é gente que segue o Senhor. Estou falando isso de uma maneira secular. Agora, falando de uma maneira bíblica, mais ainda o que a gente precisa no mundo é sal da terra e luz do mundo, que são os cristãos. Essa mentalidade de não colocar filho, isso aí é escritório central do inferno. Quem vai cuidar de nossos filhos é Deus, quem vai sustentar nossos filhos é Deus. Eu devorar a Deus, quantos filhos eu tenho que ter? Eu tenho que perguntar a Deus qual é a vontade dele. Senhor, quantos filhos você quer que eu tenha? O que a gente faz? A gente pergunta para Mamon, o Deus do dinheiro. Que a gente fala, nossa, será que eu vou ter dinheiro para criar meus filhos? Só posso dizer uma coisa, se Deus falar para você, ó, pode ter 3, pode ter 4 filhos. Aquele que sustentou mais de 3 milhões no deserto por 40 anos, será que pode sustentar um filho seu? Lógico, receba essa palavra com equilíbrio, eu estou falando de oração. Porque tem gente que sai, aí tem o outro lado da moeda, né, que é um perigo. Existem algumas teologias que eu não concordo, e também não quero causar polêmica com isso, mas tem gente que acha que você tem que ter filho a rodo, que nem muçulmano. Aí você já não vai ter filho, com todo respeito, vai ter ninhada. Entendeu? E eu creio que não é assim. Tem gente que acha que aquele mandamento do Gênesis, aquele mandamento da saída da arca ainda vale. Eu acho que é esticar demais o versículo. Porém, eu acho bacana a tradição de várias famílias americanas, que tem 3, 4 ou 5 filhos. Ó, quando eu falo que tenho 3 filhos, eu acho que aqui da igreja, não, vocês têm 3. A turma olha para minha cara como se eu fosse maluco. Doido da cabeça, 3 filhos, parece que eu falei 18. Gente, 3 filhos é a coisa mais normal, de boa, moleza. Gente, moleza. E tem gente que está com medo de ter meio filho. Entendeu? Agora, Ezequias aqui respondeu super bem. Teve uma profecia contra a sua prosperidade, ele falou, basta cada dia ser o mal, Deus vai cuidar. E saiu numa boa da profecia. Você olha e fala, olha, Ezequias é um cara doidão. E mais que eu separei aqui, gente, oração é um instrumento de cura e de milagre. Quer ver o milagre? Ora. Quer ver a cura? Ora. Qual que é o problema das pessoas? Menino fica doente, primeira coisa, dá paracetamol. Irmão, você nem orou. Ah, pastor, paracetamol é mais fácil. Então você nunca vai ver milagre, nunca vai ver cura. Se o seu filho fica doente, você nem ora, você está perdendo uma oportunidade de ver o sobrenatural de Deus. Custa orar?
como um bom fariseu, sabe? Franjona aqui, palavra de Deus presa na testa. Ora bonito, excelentíssimo, louvado Deus, com perdão dos nossos, pelo menos isso. Às vezes a gente critica os religiosos, mas tem muito religioso que ora quando o filho fica doente. Sabe? O que mais que eu marquei aqui? Veja, quando nós oramos, eu tenho uma certeza absoluta, a vontade de Deus se cumpre. Jamais esqueça isso, e jamais esqueça a segunda coisa. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Só para vocês entenderem, Ezequias recebeu 15 anos de vida. Se você fizer a conta, nesses 15 anos de vida nasceu Manassés, o rei mais maligno da história de Israel. Nesses 15 anos de vida, aconteceu uma série de problemas na vida de Ezequias. Será que não era melhor Deus ter recolhido? Você quer mais anos de vida para quê? Para arrebentar com a sua família? Você quer mais anos de vida para quê? Para se tornar um velho ranzinza, caprichoso e que só atrapalha os outros? E que não serve nem para orar pelos descendentes, para ser uma palavra sábia, para fazer nada. Sabe que tem gente que fica velho, fica assim, terrível. Se torna um peso. Em vez de ser aquela pessoa cheia de graça, cheia de sabedoria do Senhor, uma palavra temperada, vai sempre para a Bíblia. Sabe? Você tem que parar e pensar. Mas uma certeza você tem, a vontade de Deus se cumpre. Mesmo que for levar você para a glória. E se for levar você para a glória, garanto para você, você não vai querer voltar. Mas nunca! Primeira coisa que você vai falar, ó Jesus, por favor, não deixe ninguém, não deixe o pastor orar para ressuscitar, não. Deus pode ressuscitar morto, gente? Eu já contei minha mania, eu vou lá na miúda, sem fazer alarde, eu oro baixinho. Senhor, for da tua vontade, eu oro, estou nem aí. Entendeu? O que mais que eu marquei aqui? Veja, Deus nos trata através de lutas e disciplinas. Ok? Já falei várias vezes. Esses dois últimos, super importantes. Veja, a vida que Deus nos dá tem que ser usada para Deus, para o propósito de Deus. Se você viver sua única vida aqui na Terra, olhando para o seu umbigo, olhando para o seu conforto, olhando apenas para as coisas aqui do mundo, você vai se frustrar, você vai sofrer, você vai queimar a sua vida. Só existe uma maneira de viver que vai trazer a verdadeira paz, o verdadeiro senso de propósito. É viver para o propósito de Deus. Primeiramente, o propósito de Deus na igreja, servindo a Deus. Segunda maneira, servir a sua família em Deus, servir os seus amigos, ser um cristão, ser luz, sal da terra. E aí, a última aplicação, né? A irmã Paula perguntou, falou, você não vai trazer uma palavra final do ano? Eu falei, não. Deus não colocou no meu coração, não vou. Aí depois eu entendi por que eu não ia trazer uma palavra de fim de ano. Porque a grande palavra de fim de ano é essa aqui. Vou reler. Isaías 38, versículo 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A grande pergunta é, como está a tua casa hoje? Como que está a sua vida? Sua consciência está tranquila diante de Deus? Quando você compara a sua vida com a palavra de Deus, gente, que o melhor senso não é o nosso coração. Nosso coração pode participar do processo? Em algum grau pode. Mas o nosso consenso é a Bíblia. Como que eu coloco minha casa em ordem? Quando eu comparo a vida que eu estou vivendo com a Bíblia, ela está em ordem. Se Deus chegasse para você essa semana e falasse, eu vou te recolher, coloca a tua casa em ordem, como é que você se sentiria? Gente,
centenas de coisas vão vir na sua mente. Você pode ter certeza, se o que vier na sua mente fecha com a palavra de Deus, é Deus falando. Com certeza. Deus fala para você, olha, eu preciso que você ore mais. Eu preciso que você jejue, eu preciso que você me leve numa... Quer ver uma coisa simples de fazer? Que é difícil para a maioria das pessoas? Deus, eu quero te cultuar de maneira correta. Quem quer isso? Ninguém riu. Só isso quer. Ninguém riu. Eu quero isso. Obrigado, Luísa. Tá. Gente, o culto tem elementos. Nosso culto é pensado. Não é porque o pastor achou bonito, porque viu o irmão Jorginho da Batisteriana Renovada dos últimos dias fazer. Nosso culto começa com oração. Eu chego aqui, eu chego ansioso, com uma série de problemas, com uma série de circunstâncias. Para que oração? Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Antes apresentei vossas súplicas e petições ao Senhor. Aí eu descarrego aquilo, eu entro em sintonia. Acabou a oração, eu venho para o salmo, eu começo a adorar o Senhor, eu começo a engrandecer o Senhor. Acabou o salmo, eu vou para o louvor, com o espírito leve. Descarreguei tudo aquilo que estava me incomodando. Ouvi testemunho dos irmãos. Eu louvo a Deus. E aí eu me sinto tranquilamente para aprender a palavra. E aí depois do culto, eu tenho uma comunhão com os meus irmãos que vieram cultuar a Deus da mesma maneira. Todos os elementos do culto são pensados. Que é uma maneira boa de começar esse ano? Começa cultuando certo. Vem desde a oração até a comunhão. Tem gente que não vem nem por oração e quando o pastor dá amém, ele já está pulando o portão. Entendeu? Que mais? Leitura bíblica. Trazer Deus para o centro da casa. Você quer que esse ano seja como? Percebe? É final de ano. É como se nós todos fizéssemos um aniversário juntos. É uma oportunidade de você parar para repensar a sua vida. E repensar da seguinte maneira. Vou comprar um carro novo. Não. Vou parar de fazer o que desagrada a Deus. Vou começar a fazer o que agrada a Deus. Esse é o papel do final de ano. Entendeu? Você se reúne, você se alegra, você conta piada limpa. Legal, bacana. Mas você revê conceitos. Você revê a maneira que tem vivido. Amém? Vamos orar?